E hoje a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar um pedido de suspensão da ação em que o ex-presidente Lula é acusado de ter recebido recursos para o seu instituto e também para o apartamento vizinho ao seu em São Bernardo do Campo. O juiz Luiz Antônio Bonatti, da 13ª Vara Federal de Curitiba, aquela que era do Sérgio Moro, está aguardando desde o mês passado essa decisão do Supremo para dar a sua sentença. A segunda turma, só para lembrar, é formada pelo relator Luiz Edson Fachin, por Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e o decano Celso de Mello. É a expectativa para saber de que maneira vão se comportar essas excelências. Mais um caso aí do ex-presidente Lula que chega ao Supremo Tribunal Federal, né, Zé Paulo? Há 3 dias o Supremo disse não aí a pretensão de julgar o Sérgio Moro. Né? Deve continuar dizendo não, né? Eu acho que é uma questão assim, que a defesa do Lula fica, né, tentando esgotar todas as formas de manter o assunto, manter o ex-presidente na pauta, né? Eles fazem esse esforço para manter o ex-presidente na pauta do STF. O Supremo trabalha em função do Lula, né? Não, é quase isso, né, Zé Paulo? É aquela coisa assim, como agora a pergunta é, né, como o ex-presidente tem um escritório que tem grana, porque custa dinheiro, né? Ficar esse tempo todo entrando com ação. Quem não tem grana não tem essa competência de... Não é em função do Lula, eu acho, mas desses grandes casos, né? Dos grandes casos, eu ia falar dos grandes casos, Você vê ontem, né, eu destaquei aqui a história do Rodrigo Maia no início do programa, né? O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Fachin, deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre essa investigação contra o Rodrigo Maia, que teria cometido crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral. Processo tem como base delações premiadas de executivos da Odebrecht. A PF diz que o Rodrigo Maia e o pai dele, o César Maia, ex-prefeito do Rio, pediram e receberam cerca de R$350 mil de contribuições indevidas da Odebrecht entre 2008 e 2014. O presidente da Câmara é identificado com o codinome Botafogo na planilha da construtora, e eles teriam praticado o crime de caixa 3 eleitoral quando são apresentados à justiça informações de outras empresas para esconder o valor. Aí a gente lembra aqui, tem uma decisão do Supremo que diz o seguinte: foro privilegiado, foro por prerrogativa é só para o mandato e casos relacionados ao atual mandato. O Rodrigo Maia foi eleito em 2008, 2014 para mandatos que já acabaram. Então, esse caso não deveria nem está no Supremo Tribunal Federal se a gente seguisse a própria decisão do Supremo. Que determina... Parece oportunismo, né, Pedro? Eu disse isso aqui com todas as letras, Zé Paulo. Para mim isso é oportunismo, né? É só você ver o calendário, só você analisar o calendário. O abuso de autoridade foi aprovado na Câmara Federal e agora vem a Polícia Federal às vésperas do presidente, que está sendo muito pressionado. O Rafael mencionou isso en passant aqui hoje em algum dos comentários. Está sendo muito pressionado a vetar pontos, porque ele tem, justo na hora que você falou da pesquisa, né? Porque ele tem o apoio e as pesquisas mostram... Ele é melhor avaliado combate à corrupção. Isso, combate à corrupção. Então ele é pressionado a fazer isso. Nesse caso aí, o presidente está numa sinuca, tremendo, né? Tá numa sinuca. Você vê, tem o filho dele ontem, domingo. O Eduardo Bolsonaro retuitou um vídeo criticando o Deltan Dallagnol, que é muito próximo do Sérgio Moro, que é o ministro que deve estar fazendo, de alguma forma, pressão. E aí é uma pressão natural, né? Da convicção dele. Não estou alegando... Do que ele acha que vai ser melhor ou pior para o país. Não estou alegando nenhum outro tipo de conveniência que não seja a própria convicção de chegar para o presidente Bolsonaro e falar: olha, tem que vetar muita coisa aí, senão vai prejudicar o que eu sempre defendi na minha vida, né? Uhum. E o que fez o presidente ser eleito, em alguma medida também, né? Então esse é um ponto aí. Mas é claro que nesse caso aqui do Rodrigo Maia, há sim um componente político, né? Da Polícia Federal querer mostrar força. Depois do abuso de autoridade, só para completar, Rafael, depois do abuso de autoridade ser aprovado, você vê, teve 2 operações da Lava Jato, nada, botaram uma tornozeleira eletrônica no Manteiga, invadiram a casa de não sei quem para buscar uns documentos aí, mas assim... É uma tentativa forçada
de se prolongar a Lava Jato e mostrar para a sociedade, olha, operação importante e esse abuso de autoridade vai acabar. Não vai acabar com operação nenhuma. Só vai colocar mais limite, mais regra nesse jogo. E ao mesmo tempo, Pedro, ontem aconteceu um outro movimento que a gente pode incluir nesse mesmo sistema que tenta, de certa forma, emparedar o presidente Jair Bolsonaro, às vésperas dele sancionar parcial ou de forma integral o projeto da lei de abuso de autoridade. O presidente da CCJ da Câmara, Felipe Francischini, diz que pretende votar uma PEC que dá autonomia à Polícia Federal na segunda semana de setembro. Sempre apoiei o tema e percebi ambiente agora para votar. Ele é filho do Fernando Francischini, delegado licenciado da Polícia Federal. O Fernando Francischini foi apoiador de primeira hora da campanha do Jair Bolsonaro. Então agora, no momento em que a Polícia Federal se vê, de alguma forma, incomodada com a lei de abuso de autoridade e também com uma suposta interferência do presidente que atravessou o ministro da Justiça para mexer em algumas superintendências, a Polícia Federal, por meio daqueles deputados que lhes são mais próximos, age na Câmara dos Deputados para movimentar um projeto que dá liberdade à Polícia Federal. Vejam só, para gerir seu orçamento, e nada diz como será feita a escolha do diretor-geral. E segundo o presidente da CCJ, a escolha do diretor-geral da Polícia Federal pode ocorrer durante a tramitação do projeto. Eles podem decidir que a escolha do diretor-geral seja feita da mesma forma como é feita a indicação do Procurador-Geral da República. Ou seja, se a gente olhar esse Eleição movimento... direta. Oi, Zé Paulo? Eleição direta. Uma lista tríplice, né? Exatamente, a categoria escolhe 3. Viu, Rafael, foi bom você ter puxado esse assunto, porque mostra a força das corporações, né? São esses que trabalham contra a reforma da Previdência, tá certo? São esses têm poder. Imagina, a autonomia. Cada setor vai querer ser autônomo. Tenha essa paciência de que maneira a Polícia Federal iria gerar receita para se sustentar. E aí também não precisa ter presidente da República, né? Porque se o presidente da República deixa de ter ingerência, a gente tem dito muito aqui, a Polícia Federal é um órgão de Estado, o que não quer dizer que ela não tenha de ter controle, né? E quem controla a Polícia Federal, não o trabalho de investigação do dia a dia, mas quem tem autonomia sobre a corporação é o ministro da Justiça e, consequentemente, o presidente da República. O que querem fazer passar agora é uma autonomia completa e restrita para a Polícia Federal, para que ela possa agir como bem entender, sem dar resposta a ninguém. É um governo paralelo, né? Porque hoje a Polícia Federal age, faz as suas operações, mas ela tem a quem se dirigir, né? Sim. Tem o ministro da Justiça, tem o delegado-geral, o ministro da Justiça, o presidente da República, em última instância. Agora, a partir do momento em que a Polícia Federal virar um órgão absolutamente sem controle, aí as coisas perdem um pouco o sentido, né?